Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Enquanto você vai localizando, nós vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade. Aqueles que, assim como eu, estão aqui desde as 2 horas, vencemos, Na verdade, estamos vencendo ainda, Mas Jesus é aquele que nos garante a vitória. Eu não sei se é pior ser o primeiro ou ser o último, Da outra vez eu fui o primeiro e agora eu fui o último. Mas Jesus é aquele que vai nos dando graça. Amém? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado pelo fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ainda de pé, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Amado Jesus, o Senhor é aquele que já tem falado no decorrer desse dia. O Senhor é aquele que tem manifestado a tua graça através dos louvores e cânticos entoados neste lugar. Ó Deus, uma vez mais nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor nos instrua, para que a nossa mente seja iluminada pelo teu Espírito para a compreensão da tua palavra. Que nesta noite, ó Deus, sejamos de fato despertados, não para aquilo que nós pensamos que nós precisamos ser, mas para aquilo que de fato o Senhor requer de nós. O Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e por isso nós oramos pedindo a Ti, ó Pai, que uma vez mais a graça do Senhor seja derramada em nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos e os nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Nós oramos nesta noite, certos da presença do Senhor neste lugar, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. No decorrer desse dia, nós ouvimos diversas ministrações a respeito do livro de Apocalipse. Pela manhã nós ouvimos o pastor Esdras, que fez aqui uma introdução, um resumo, e apresentou algumas das características das 7 igrejas da Ásia, para as quais Jesus agora dirige essas cartas. Nós ouvimos falar, nós aprendemos, e eu não quero aqui me estender e trazer algo que já foi apresentado. Caso você não tenha visto, você pode acompanhar depois através das nossas redes sociais. Mas um ponto que converge, que é interessante, é a forma como as pessoas enxergam o livro do Apocalipse. Por vezes o livro do Apocalipse, ele é temido pelas suas revelações, pelas suas comparações e pela forma como as coisas são apresentadas. Por outro lado, às vezes o livro do Apocalipse ele gera polêmica e discussões a respeito das divergentes correntes teológicas que tentam datar, explicar e entender aquilo que Cristo quer fazer. Mas nenhuma dessas é a principal característica ou principal propósito do livro de Apocalipse. A principal característica, o principal propósito de quando João escreve é apresentar
a vitória do Cordeiro. João não está preocupado em apresentar se vai haver milênio ou não. Ele está preocupado de que a igreja perseguida naquele contexto entenda: porque ele venceu, nós também venceremos. Aquele que tem o poder, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre há de ser, o Cristo, o Cordeiro, aquele que é digno. Esta é a beleza do livro de Apocalipse. É olhar com esperança, com o olhar que nós temos a certeza, independente de como as coisas estejam nesta terra, há um céu de glória preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Apocalipse traz ao meu e ao seu coração a esperança de que nós nos assentaremos com Ele, de que nós participaremos daquele grande e glorioso banquete que Ele nos está preparando. João começa o livro dizendo: revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse nada mais significa do que revelação, e aqui João está mostrando é a revelação a respeito do Cordeiro. É para o Cordeiro que vocês devem olhar. O livro de Apocalipse começa e termina falando a respeito de Jesus. É sobre Ele, é sobre a sua conquista, é sobre a sua vitória, é sobre como nós somos fortalecidos e guiados pelo Senhor. O livro de Apocalipse, ele além de ser escrito, ele foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. E nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de simbolismos. Nós temos 7 igrejas, 7 castiçais, 7 espíritos. Nós temos todas essas questões que nos são apresentadas, justamente mostrando a ideia da completude, da perfeição. As 7 igrejas não eram as únicas igrejas na Ásia naquele momento, mas agora Jesus direciona a sua carta a essas 7 igrejas, mostrando a completude, a ideia de que não apenas a essas 7, mas a todas as igrejas. Mais do que mostrar as igrejas ou o período da igreja na história, Jesus está falando com a igreja naquela época e está falando com a igreja hoje. O propósito dele ao apresentar esta carta às igrejas é que a igreja pudesse fazer agora uma autoanálise, olhar e entender a maneira como ela tem vivido. Diante disso, nós vimos e nós aprendemos no decorrer desse dia a respeito de 6 outras cartas. E dentro dela nós encontramos características que nos chamam a atenção, que nos consolam, que nos confrontam e que nos faz repensar a maneira como nós temos vivido. E agora nós chegamos na última carta. É a última carta agora em que Jesus ele vai expressar aquilo que ele tem. Ele vai escrever à igreja de Laodiceia. Para que nós possamos entender o que Cristo está falando a esta igreja, nós precisamos entender um pouco do contexto desta igreja, desta cidade. Laodiceia agora é uma cidade importante. Ela fica entre um cruzamento ali das diversas vias. Ela está próximo de Éfeso, ela está próxima de Colossos, ela está próxima de Filipos, ou seja, ela está próxima de diversas localidades. Agora, quando o governador começa a investir naquela cidade, Laodiceia vai ser uma cidade que ela vai se desenvolver. Laodiceia, ela tinha basicamente 3 pontos ali que fazia com que ela fosse conhecida. Primeiro, ela era um centro econômico daquela época. Parafraseando, é como se ela fosse a São Paulo dos nossos dias. Você olhava para Laodiceia, os acordos comerciais, o dinheiro, tudo que acontecia rodava ali em Laodiceia. Então era uma cidade rica. E era uma cidade rica porque na cidade produzia-se uma lã negra, que era exportada para a fabricação de roupas de alta classe. Ou seja, todo esse processo fazia com que agora a cidade tivesse bons recursos. Além disso, na cidade havia uma escola de medicina que agora havia desenvolvido um unguento que era utilizado para os olhos e ouvidos, ou seja, que trazia cura para as pessoas daquela época.
Então Laodiceia é uma cidade populosa, é uma cidade comercialmente rica, é uma cidade onde a cultura e tudo ali está se desenvolvendo. E nós temos ali uma igreja estabelecida naquela cidade. E Jesus agora ele vai se dirigir a esta igreja. A carta aos Filipenses, a igreja de Laodiceia começa da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quando Jesus agora ele começa diferente de como ele havia escrito as outras igrejas, ele não agora traz nenhuma das prerrogativas que ele havia usado anteriormente. Ele não está puxando nada daquilo que ele havia falado antes, como ele dizia para as outras. Nas outras igrejas ele vai fazer uma descrição que está contida no capítulo 1, dos versículos 12 a 16. Essa é a única saudação cuja ele começa dizendo: e de Cristo Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, que faz uma referência ao capítulo 1, versículo 5. Quando Jesus agora começa falando que ele é o Amém, ele agora começa a apresentar algumas características sobre quem ele é. O Amém é oriundo da palavra hebraica, que significa algo sólido, uma firmeza, uma confirmação. Jesus agora começa dizendo: essas são as palavras do Amém. E ele segue: a testemunha fiel e verdadeira. Fiel e verdadeiro nada mais são do que traduções do que Amém significa. Então ele começa dizendo: olha, a mensagem que eu trago para vocês é uma mensagem sólida, é uma mensagem de firmeza, é uma mensagem que vocês podem confiar, porque aquele que fala, ele não muda, ele é imutável. Não só isso, ele segue dizendo: o soberano da criação de Deus. Isso faz alusão ao texto de Colossenses capítulo 1, porque agora Paulo vai enviar uma carta à igreja de Laodiceia e vai dizer aos crentes de Colosso: olha, a carta que foi enviada à igreja de Laodiceia deve ser lida na igreja de Colosso, e a carta da igreja de Colosso deve ser lida na igreja de Laodiceia. Então havia um paralelismo, porque ele agora está lembrando os crentes a respeito daquilo que ele já havia falado lá atrás. Ele é a primazia da criação de Deus. Tudo que existe foi criado por intermédio dele, sem ele nada do que foi seria. Então Jesus ele começa se apresentando, ele começa mostrando quem ele é, ele começa mostrando exatamente algumas características de quem ele é, para que agora ele possa apresentar as características da igreja. Ele faz uma descrição de si próprio, para que agora ele possa descrever a igreja com a qual ele fala. Aquele que é o Amém, a testemunha fiel, aquele que é o verdadeiro, aquele que é o soberano de Deus. Ele vira e diz para a igreja: eu conheço as tuas obras. Nas cartas anteriores essa mesma menção é feita. E quando a gente vai buscar entender, nós olhamos e entendemos que a ideia de obras ali são obras incompletas. Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras incompletas. Eu sei daquilo que você tem feito. Eu conheço, eu tenho visto tudo aquilo que você tem feito. Então quando ele traz, ele está dizendo: são feitos incompletos, que nem sequer são dignos de menção. Jesus conhecia tanto a igreja de Sardes, que nos foi apresentada, como as obras da igreja de Laodiceia. A diferença é que em Sardes ainda havia um grupo que não havia se prostrado, e ainda haviam remanescentes da parte de Deus. Mas agora em Laodiceia não. Em todas as outras cartas Jesus escreve, e ele vai trazer um elogio e admoestações. Para a igreja de Laodiceia, Jesus escreve somente corrigindo. Não há uma palavra de menção, não há uma palavra de louvor, não há nada pelo qual Cristo vire para Laodiceia e diga: isso aqui em você vale a pena. Não. Ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. E sabe o que é interessante? Porque quando a gente lê as outras cartas, nós vemos aquilo que é infrutífero dentro delas. Vocês toleram os nicolaítas, vocês toleram Jezabel, vocês agem de maneira errada.
Mas até então não há nenhuma menção de que a igreja em Laodiceia tivesse influência de falsos mestres. Não há nenhuma menção de que a igreja de Laodiceia tivesse agora nicolaítas, tivesse agora o espírito de Jezabel, não. Mas ainda assim Jesus vira para ela e diz: eu conheço as tuas obras. Obras incompletas, obras que são falhas. E ele vai apresentar o porquê disso. Sei que você não é frio e nem quente. Jesus olha para Laodiceia agora e está dizendo: olha, eu sei como é que vocês são. Eu conheço as obras de vocês. Vocês não são fervorosos como deveriam ser. Vocês não têm o coração queimando de amor por Deus. Vocês não têm o seu coração desejoso por mais de Cristo. Não. Mas vocês também não são frios. Vocês não são como aqueles que estão lá fora, que não conhecem o Evangelho, que não sabem da palavra e que não testemunharam do meu poder. Sabe o que vocês são? Mornos, apáticos, indiferentes. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Ele está dizendo: olha, seria melhor que você fosse quente ou que você fosse frio, mas morno me dá náusea. Jesus está usando uma questão geográfica para falar com a igreja. Laodiceia está no lugar e vem as águas de Herápolis. São águas termais, águas quentes, mas até chegar na cidade a água já está morna. E por causa da questão do cálcio que havia ali, o sulfato de cálcio que havia naquela água, quando ela chega, ela já está morna. E quem bebe, aquilo causa náusea, causa vômito. Só que ele está falando: vocês também não são frios, porque aqui perto tem a cidade de Colosso, e lá tem fontes de águas frias, que quem bebe se refresca. Vocês não são uma coisa e nem outra. Vocês estão no meio. Vocês estão me causando náusea. Mas e como isso se cabe a nós? Laodiceia não foi dito que ela tolerava falsos mestres, falsos ensinos, não. Ela era uma igreja morna. Sabe o que é ser morno, meu irmão? É o que eu e você temos sido hoje em dia. A gente não queima de amor por Deus. A gente não deseja mais da palavra. A gente acha que o que a gente tem já está bom. A gente acha que o que a gente sabe está ótimo. A gente acha que do jeito que as coisas estão indo, tão maravilhoso. Mas Deus está dizendo: vocês me causam náuseas. Seria melhor que vocês fossem incrédulos, porque o incrédulo eu converto, eu restauro, eu avivo. De que adianta, meu irmão? O domingo é com Deus. Aí você vem, você participa, mas na segunda-feira nem a Bíblia você abre. O domingo é com Deus. Estou no culto da manhã, estou no culto da tarde, eu prego, eu oro, eu profetizo. Aí a segunda não faz o devocional. A terça, né, é a terça da mentira. A quarta é a quarta da fofoca. A quinta é a quinta do adultério. A sexta é a sexta da hipocrisia. O sábado é o sábado da maledicência. Aí no domingo quero ser o domingo com Deus. Morno, causando náusea. Era melhor que você fosse frio, que você não conhecesse o Evangelho, porque aí então Cristo viria, traria a luz dele sobre você e você se converteria. Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras. Não tem como esconder, meu irmão. Ele é aquele que caminha no meio da igreja. Ele é aquele que tem a igreja nas suas mãos. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu líder, você pode esconder de quem for, mas de Deus não. Ele conhece as nossas obras. Não, pastor, mas a gente é da renovada, o povo da glória, o povo que pula, o povo que profetiza. E isso vai te levar para onde? A lugar nenhum. Pastor, que heresia, heresia nada, está na Bíblia. Porque pula, porque sapateia, porque entrega, acha que é alguma coisa. Cadê o amor, o desejo por Deus?
o anseio por Ele. A gente perdeu isso, meu irmão. Aquele negócio da gente levantar e a primeira coisa que a gente fazer é se derramar aos pés de Cristo. A gente perdeu isso quando a gente chega aqui na igreja, de se derramar. Não, eu tenho que chegar mais cedo, porque eu preciso falar com o Mestre, eu preciso estar aos pés de Jesus, eu preciso me relacionar com Ele. A gente já não é mais como era antes. A mornidão tomou conta do nosso coração. Estamos causando náusea em Deus. Ele é aquele que está dizendo: eu conheço as suas obras. Pastor, mas no culto está pregando, está cantando, o fogo está caindo. Meu irmão, para. Hoje é noite das máscaras caírem. Hoje é noite de você colocar um espelho frente a frente e ver a situação deplorável que você está. Domingo eu ponho a minha melhor roupa, eu ponho o meu terno, eu ponho a minha gravata. Eu chego igual crente, apareço igual crente. Mas e o coração? Distante de Deus. Não quero, Senhor. Não, eu vou no culto domingo, já está ótimo. Aí eu apareço ali na terça-feira, tá ótimo, irmão. Não estou falando de programação, não. Eu estou falando de comunhão, de intimidade, de dependência, de vida com Deus. É isso que está faltando para a gente. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Vocês dizem: eu conheço. Olha, isso que vocês estão fazendo está causando nojo. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Mas o interessante é que, como eu disse, Apocalipse é um livro de esperança. Perceba que Jesus agora ele está dizendo: eu estou a ponto de vomitar. Jesus não está dizendo: eu estou te vomitando da minha boca. Aqui Jesus ele já começa a apresentar a sua graça a uma igreja que se afastou dele. Há uma iminência do que eu posso fazer, mas se vocês se voltarem, se vocês se arrependerem, se a chama arder de novo do coração de vocês, então vocês não vão causar mais náusea no Senhor. Se vocês se voltarem para Ele, se vocês se dedicarem a Ele, se vocês amarem a Ele de todo o coração, não será necessário que Ele vomite vocês. É isso que Jesus começa ensinando a respeito da igreja. Mas não termina aqui. Ele segue dizendo: você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Lembra que eu falei que Laodiceia era uma cidade próspera? Era uma cidade, era um centro econômico. A ideia de riqueza no texto aqui, quando a gente vai para o original do grego, ele vai falar tanto de riqueza normal, né, riqueza monetária, quanto riqueza espiritual. Então Laodiceia, ela vira e olha: ei, eu tenho tudo. O meu financeiro tá bom, a minha vida tá boa, tá tudo ótimo. Ele olha para dentro de si mesmo e diz: não, tudo que eu tenho tá bom. Eles são ignorantes com relação a quem eles têm sido. Porque eles viram e estão dizendo: não, você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas aí Jesus vem e faz um diagnóstico da igreja. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Laodiceia olha e diz: não, a gente tem tudo. Mas Cristo está dizendo: vocês não têm nada. Laodiceia está olhando e está dizendo: a gente é bem financeiramente, espiritualmente a gente não tem falso profeta, a gente não tem divisão, a gente não tem problema. Mas Cristo está dizendo: vocês não reconhecem quem vocês são. Vocês não olham para dentro de vocês. Você não sabe que você é um miserável. É o mesmo termo que o apóstolo Paulo vai usar para falar daqueles que estão lá fora, que estão distantes, que têm o seu coração voltado aos desejos da carne. Cristo está dizendo: você é um miserável. Você acha que você é alguma coisa, mas você não é nada. Porque você é um miserável, você é digno de compaixão. Aí ele vai trazer a ideia, ele olha, um miserável que além de tudo isso, você é pobre, você é cego e você está nu. Lembra as 3 coisas que movem Laodiceia?
Você tem a lã, que é feito para cobrir a roupa, né? Que é feito para, né, produzir roupa, exportar e tudo mais. Aí você acha que você tem uma coisa, mas Cristo está dizendo você não tem nada. Ah, mas você tem o colírio, que é usado para trazer cura. Mas Ele está dizendo, você é cego. Não, mas financeiramente eu estou bem. Cristo está dizendo, você é pobre. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? É que a gente quer olhar para a estrutura. O problema da igreja hoje é que a gente quer olhar para talento natural. O problema da igreja hoje é que a gente olha e acha que o que a gente tem já está bom. Só que Jesus está dizendo, vocês não têm nada. Aí eu chego domingo, é tela, é louvor, oh que glória. Jesus está dizendo, vocês não têm nada. Você olha para dentro de você mesmo e você é autossuficiente. Eu não preciso de nada. Se eu não for, não acontece. Se eu não fizer, o céu não desce. Se eu não aumentar o tom da voz, a igreja não responde. Se não tiver de terno e gravata, a igreja não vai receber. Pobre, cego e nu. Miserável! É para doer mesmo. Chega de a gente achar que a gente é igreja. A gente não está sendo é nada. Eu acho que eu sou igreja porque eu vou no culto de domingo à noite. Ah, eu acho que eu sou igreja porque eu subo no púlpito e prego. Ah, eu acho que eu sou igreja porque eu profetizo. Quantas pessoas lá fora precisando ouvir o evangelho? Quantas pessoas que estavam aqui dentro estão caídas sem ninguém estendendo a mão? Quantas pessoas que outrora pregaram nesse altar agora estão lá, distantes? E você tem sido igreja onde? Pobre, cego, nu, miserável. Acordei até a criança. Jesus está reprovando esta igreja por causa da sua ignorância. Vocês acham que porque tocam uma música no domingo vocês dão glória a Deus e aleluia, vocês estão sendo alguma coisa? Vocês acham que porque tem meia dúzia de língua estranha é alguma coisa? Vocês acham que tem gente correndo no corredor da igreja está acontecendo alguma coisa? Vocês acham que porque vem um de fora e fala meia dúzia de qualquer coisa, vocês são igreja? Não, não são. Eu conheço as tuas obras. Nem frio, nem quente, morto, pobre, miserável, cego, nu. Meu irmão, já passou da hora da gente realmente começar a ser igreja. Já passou da hora da gente realmente viver o evangelho. Já passou da hora da gente ficar nessa modinha, achando, é isso, aquilo, outro. Para de pegar em coisa pequena. Viva o evangelho, viva a palavra. Desde a primeira ministração que a gente começou nesse dia, Cristo está exortando a sua igreja. Chega, acabou, não é tempo mais. O tempo é de conversão, arrependimento, mudança, transformação. É tempo de ser igreja. Se a gente fechar a porta dessa igreja, meu irmão, que relevância que a gente tem? A gente vai fazer falta aqui no bairro? Ou vai ser só mais uma igreja que fechou? Glória a Deus que há trabalhos que estão sendo desenvolvidos, voltados a missões, ao cuidado e à assistência. Mas durante essa semana toda, meu irmão, eu passei muito mal. A semana foi um caos. Porque todas as vezes que eu preparava essa palavra, Jesus trazia isso no meu coração. Eu dizia, Jesus, eu não quero falar. Eu não vou falar. Eu estou cansado de falar. Mas Ele disse, você precisa falar. Nós não estamos sendo igreja. Há pessoas que estão se perdendo mais aqui dentro do que lá fora.
Nós estamos olhando para coisas pequenas, passageiras, humanas. Cadê o ardor do nosso coração pelas almas que se perdem? Quantas famílias estão sendo perdidas dentro da igreja? Eu não estou falando da de fora, eu estou falando da nossa. Estou falando da nossa. Quantas famílias sendo perdidas aqui dentro? Quantos casamentos desfeitos? Quantas pessoas em adultério? Quantas pessoas em pecado? Aí quando vem à tona, o que a gente faz? Ah lá, eu sabia, falava. Hipócrita. Na primeira oportunidade você tinha caído também. Na primeira oportunidade você tinha feito, era pior. Cadê um coração que chora, que se derrama, que se lança? É, Laodiceia, Jesus te encontrou hoje. É, Laodiceia, Jesus fechou o cerco para você. É, Laodiceia, chega. Se eu que sou eu, cheio de pecado, falha, tô desse jeito, imagina Deus, que é santo, que é Senhor da igreja. Se converta. Acabou a palhaçada, acabou a modinha, acabou o disse-me-disse, acabou a mornidão. Hoje Jesus está dizendo, ou crente, ou quente, ou frio. Morno não dá mais. Se for frio, meu irmão, você já me fala que a gente começa o processo de evangelização. Agora, se for para ser quente, que seja em ardor pelo Senhor, que seja para desejar Ele. Porque Ele segue dizendo, eu te dou esse conselho: compre de mim ouro e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos, para enxergar. Perceba que Jesus é o Senhor, o Deus da igreja. E Ele podia dar uma ordem, mas Ele dá um conselho. Jesus agora descortina, mostra para eles quem eles são. E agora Ele vai resolver esse problema. Jesus chega para eles e diz, olha, vou dar um conselhinho para vocês, se vocês quiserem, vocês ouvem. Comprem de mim ouro refinado no fogo. Mas Jesus não disse que eles eram pobres. Como é que um pobre pode comprar? Aqui Jesus está fazendo um convite à graça. Jesus está fazendo um convite a entender as doutrinas da graça. Jesus está dizendo, olha, compre de mim ouro, mas eu não tenho dinheiro. Ele está dizendo, vinde a mim aqueles que não têm, porque vocês poderão comprar. Vocês poderão herdar o reino dos céus. Lembra do discurso? A partir de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes serão fartos. Ele segue dizendo, olha, você pode comprar de mim roupas brancas para cobrir a sua nudez. Jesus está falando e chamando a atenção mais uma vez, olha, sabe o que pode agora te livrar do seu pecado, da vergonha da sua nudez? É aquilo que eu ofereço a você. Pelas suas obras você não pode, pela sua capacidade você não consegue, a sua maneira não tem como, mas se você vier a mim, eu sou aquele que ofereço roupas brancas. Na cidade você pode até produzir a lã negra, que é valiosa, mas vestir com vestes brancas, só Jesus. Só Ele, esse é o convite à graça. Ele segue dizendo, e compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Ele é aquele que abre os nossos olhos para enxergar o que Ele tem. Jesus está fazendo um convite às doutrinas da graça. Ele é aquele que está dizendo que o reino dos céus nós não podemos, mas aquele que morreu no meu e no seu lugar, Ele é aquele que nos oferece o trono de graça. Ele é aquele que está dizendo, você pelas suas obras não pode, mas aquele que te justifica e que te veste com vestes brancas,
Você por você mesmo é cego, mas através da graça as escamas caem dos olhos e você pode enxergar a salvação. As doutrinas da graça. É isso que ele está ofertando àquela igreja. É isso que ele está ofertando ao povo. Justificação, santificação, regeneração, adoção. Essa é a mensagem que Cristo está trazendo. Isso é graça. Quando eu e você olhamos para esse texto, nós devemos olhar quão gracioso Jesus é para uma igreja que está distante, para uma igreja que está longe. Ele está oferecendo, ele está dizendo: ei, eu estou aqui. Sabe o que é que vocês precisam? Vocês não precisam de um som melhor, vocês não precisam de um templo maior, vocês não precisam de qualquer outro recurso. O que a igreja precisa é de Jesus, é do Cristo, aquele que nos salva. É isso que a igreja precisa. Eu não estou dizendo que a gente não deva pensar na estrutura ou fazer as coisas com excelência, mas a primazia, o que eu e você precisamos, é do Cristo. Jesus agora segue dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ele está fazendo uma alusão ao texto de Provérbios. Ele faz algumas diferenciações com o texto a respeito da disciplina. E ele vai mostrar exatamente isso, que não existe amor que não corrige. Não há como você amar alguém sem querer que aquela pessoa vá bem. Você que é pai, você que é mãe, se você vê o seu filho a ponto de colocar o dedo num ferro quente, o que você vai fazer? Você vai repreender? Não pode, isso machuca. Se você vê o seu filho querendo fazer algo errado, você vai deixar? Isso é sinal de que você ama menos o seu filho? Não. Então, quando Jesus ele está nos repreendendo assim como ele faz nesta noite, ele está revelando o seu amor por nós. Ele está mostrando: olha, eu repreendo porque eu amo vocês. Eu repreendo porque eu tenho algo com vocês. Eu repreendo porque de fato o meu amor deve constranger o coração de vocês. Aí ele segue dizendo: por isso seja diligente, em outras traduções, zeloso, e arrependa-se. É interessante o que Jesus faz aqui, porque ele faz um jogo de palavras. A palavra zeloso, no original, ela tem o mesmo radical que dá origem à palavra quente dos versículos acima. Então Jesus está chamando aquele povo para ser zeloso, para arder de amor por ele, para queimar por ele, para gastar a sua vida por ele. Só que Jesus está dizendo: vocês precisam ser zelosos. É algo contínuo, vocês precisam arder de amor por mim. Mas para que vocês sejam zelosos, vocês precisam se arrepender. Não tem como eu ter zelo por Deus se eu não me arrepender. Não tem como eu querer ser zeloso pela palavra de Deus se primeiro o meu coração não se voltar a ele. Jesus é aquele que está dizendo: arrependa-se. Mude a trajetória, mude a maneira como você tem vivido, mude o caminho que você tem tomado. Ele está dizendo: se arrependa, porque aí então você vai poder queimar de amor por mim novamente. Quando você se arrepende, aí então você pode arder por Jesus. Quando você se arrepende, aí então você pode queimar por Ele, viver para Ele, para a glória dEle. Sem arrependimento não dá. Não tem como nós sermos zelosos se nós não nos arrependermos. Aí Jesus ele segue dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse texto ele é interessante, porque erroneamente nós usamos esse texto para dizer que é quem está lá fora. A gente vai fazer o apelo e diz como o pastor Esdras: ei, você que ouviu a palavra, Jesus está batendo na porta do seu coração, entregue a sua vida a Ele. Mas no contexto, Jesus não está falando com quem está fora, Jesus está falando com quem está dentro. Essa não é uma palavra para quem está lá fora, é uma palavra para quem está aqui dentro. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: diante de tudo isso que vocês estão vivendo, eu estou na porta do coração de vocês batendo.
incansavelmente eu estou batendo na porta do coração de vocês. Incansavelmente vocês estão aí dentro, vocês estão cultuando, vocês estão adorando, belos cânticos, belos louvores, belas ministrações, mas eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora, eu estou batendo e batendo. Aqui dentro o culto está acontecendo, o louvor está fluindo, o profeta está entregando, a glória subindo e glória descendo, mas Jesus está lá fora, batendo. Jesus é aquele que não se cansa e não se fadiga. Então a ideia aqui é que ele está batendo incansavelmente. Só que o texto ele vai mostrar algo interessante. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Perceba que ele não vai dizer que essa não é uma função do pastor, do anjo da igreja. Ele está dizendo alguém. Ou seja, aquele que ouvir, aquele que desejar, aquele que quiser. Não há restrição para aquele que possa ouvir Jesus batendo a porta do seu coração. Só que ele segue dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus ele é soberano, ele é poderoso. Mas aqui ele mostra que mesmo diante de tudo isso há uma responsabilidade humana. Então aqui nós temos um momento da tensão teológica entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Jesus é aquele que bate a porta do coração da igreja. Jesus é aquele que está chamando a igreja ao arrependimento. Jesus é aquele que está dizendo: olha, eu estou aqui fora, se vocês ouvirem, se vocês abrirem, eu entrarei. Mas vocês precisam tomar uma decisão. Jesus não vai tomar essa decisão por mim. Jesus não vai tomar essa decisão por você. Jesus está dizendo: eu estou à porta batendo. Só é necessário que você abra. Ele é aquele que está dizendo, ele é aquele que nos exorta nesta noite, ele é aquele que está batendo a porta do nosso coração. Mas ele é aquele que está dizendo: basta que você abra. E como é que eu abro a porta do meu coração? Me arrependendo, reconhecendo a miserabilidade da minha alma, reconhecendo que eu nada tenho, mas ele tudo é, reconhecendo que eu nada posso, mas ele pode, reconhecendo que até aqui eu vim pelos meus passos, pela minha força, mas eu não consigo mais, eu não tenho força mais. Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta para que Cristo venha, ele se assente, ele mude, ele transforme todas as coisas. É por isso que ele vai dizer: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Naquele tempo, meu irmão, você só chamava para ceiar, para entrar na sua casa quem você tinha muita confiança, quem você conhece. Jesus aqui ele está dizendo que, olha, se você abrir, eu vou entrar e ceiar com você. Ele traz a prerrogativa do momento mais importante, a ceia, a refeição primordial, o momento em que todo mundo se assenta à mesa, o momento que agora todo mundo conversa, o momento agora que todo mundo compartilha, que todo mundo fala. Jesus está falando: eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero me assentar à mesa com você. Eu quero ouvir as suas dores. Eu quero conhecer as suas aflições. Eu quero enxugar dos seus olhos as lágrimas. Eu quero estar assentado junto de você. Eu quero estar ali junto. Mas a porta do nosso coração está fechada. Jesus é aquele que está dizendo: eu quero uma vida de intimidade, de comunhão. É como eu disse, não é só no domingo com Deus, não. Ele quer acordar com você, ele quer caminhar com você, ele quer viver com você. Mas por que é, irmãos, que nós temos excluído Cristo das nossas vidas? Por que é que nós temos terceirizado a presença de Deus somente no domingo à noite? Por que é que nós não temos mais nos assentado à mesa com Jesus? Há aqui uma menção indireta ao que ele vai dizer no final do livro.
uma alusão ao momento em que agora, nas bodas do Cordeiro, aqueles que venceram, que tiveram as suas vestes purificadas, que caminharam com Ele, agora são chamados a se assentar à mesa com Ele. Só que, meu irmão, isso é algo que às vezes a gente precisa falar. Eu já falei isso diversas vezes, mas o Espírito me leva mais uma vez. A gente tem que parar de achar que a eternidade é algo que vai chegar lá na frente. A eternidade começou já. Como é que você tem vivido a sua eternidade? Eu quero ir para o céu, para quê? Porque eu quero estar com Jesus, mas você está com Jesus aqui? A eternidade não começa quando Ele abrir as portas do céu e nos chamar, não. A eternidade começou quando Ele começou a fazer morada no seu coração. Eu quero estar no céu para quê? Para ter comunhão com Cristo, mas aqui na terra nós não temos. Eu quero estar no céu, por quê? Porque eu quero que Ele enxugue dos meus olhos todas as lágrimas. Mas aqui Jesus não está sendo convidado a entrar no seu coração. A eternidade já começou, ela só não foi consumada. Como é que você tem gastado a sua eternidade? Com Cristo? Ou com outros afazeres e com qualquer outra coisa? Ele é aquele que está nos convidando a uma vida de comunhão, a uma vida de intimidade, a uma vida de dependência dEle. Aquele que ouve, aquele que abre, aquele que ceia com o Mestre, Ele faz uma promessa: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus aqui agora, Ele está fazendo uma promessa: olha, se vocês vencerem, vocês se assentarão no meu trono comigo. E é interessante que Jesus, Ele traz a ideia e a imagem daquilo que Ele fez, porque eu venci, eu me assentei, então agora vocês também podem, porque eu já consumei a obra, o véu já foi rasgado, o sangue já foi vertido, os pecados já foram perdoados. Agora vocês podem se assentar junto comigo no trono do meu Pai, porque eu venci. Aquele que vencer, aquele que perseverar. Cristo encerra a carta fazendo uma promessa. Pastor, mas como é que eu vou acreditar nessa promessa? Lembra que Ele começou dizendo: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Se Ele está dizendo que no fim nós nos assentaremos com Ele no trono, Ele aqui agora está confirmando que o que eu estou dizendo é verdade. Para isso, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é aquele que está falando. Jesus é aquele que está chamando a nossa atenção. Jesus é aquele que está nos convidando a colocarmos os nossos olhos nele, a nossa esperança nele, na certeza de que tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Meu irmão, eu não sei a maneira como você tem vivido. Eu não sei o que você esperava desse dia e dessa noite, mas Jesus te trouxe até aqui. Jesus te trouxe até esse momento, para que agora você se volte a Ele. Para que agora o seu coração, ao ouvir as batidas do Mestre, seja aberto e você se dedique a Ele. Há uma esperança de que nós nos assentaremos com Ele. É bem provável, meu irmão, que nós hoje sejamos como a igreja de Laodiceia. E eu não faço isso acusando ninguém que está aí, eu faço isso olhando primeiro para mim, entendendo que por vezes o meu coração se distancia, que por vezes o ativismo da obra toma o lugar do amor e do desejo por Jesus, entendendo que por vezes eu me perco com questões que são secundárias e pequenas, e já não olho mais para aquele que de fato me amou, para aquele que faz o meu coração bater mais forte, para aquele que me encontrou quando eu estava perdido. Faz tempo que nós já não mais nos achegamos, que nós não choramos, que nós não buscamos. Mas nesta noite há uma promessa da parte de Jesus.
aqueles que buscarem, aqueles que ouvirem a sua voz, Ele entrará e terá comunhão. E eu convido você a se colocar de pé nesse momento. É a última ministração, meu irmão. Eu sei que você já está cansado. Eu sei que a voz do pastor Lucas já foi com Deus, é horrível. O pastor Lucas grita, ele fala umas coisas, ele é meio doido. Mas Jesus está aqui. Jesus é aquele que ao mesmo tempo que Ele nos exorta ao arrependimento, a uma mudança, Ele quer trazer de volta o brilho nos nossos olhos. Ele quer nos trazer de volta a comunhão, a intimidade, ao prazer de estarmos diante dEle. Enquanto a Tainara estiver louvando, eu convido você agora a se lançar diante de Jesus. Ele é aquele que está batendo na porta do seu coração desde o começo deste culto. Ele é aquele que está batendo na porta desta igreja. Ele é aquele que conhece as nossas obras, ainda que elas estejam sendo infrutíferas, ineficazes. Ele é aquele que nesta noite está nos dando uma nova oportunidade. É noite de arrependimento, é noite de conversão, de mudança. É momento de nós nos voltarmos a Cristo. Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é tudo que eu e você necessitamos.